Ela olhou para trás e, no mesmo instante, seu corpo se transformou em sal. Uma punição súbita, sem chance de perdão, sem sequer uma última palavra. Mas por quê? O que havia de tão grave em um simples olhar? Porque Deus, em 3 momentos distintos da história, aplicou punições tão misteriosas que até hoje causam arrepios em quem escuta. Neste vídeo, você vai conhecer 3 casos em que a mão de Deus foi firme, implacável e, acima de tudo, cercada de significados que talvez você nunca tenha percebido. E ao final, o mais importante, o que essas histórias ainda dizem sobre nós. Vamos começar com a história da mulher de Ló. O cenário é o fim absoluto de uma civilização. Sodoma e Gomorra estavam podres. Corrupção, crueldade, perversão, tudo havia ultrapassado os limites da tolerância divina. E então, Deus envia anjos para tirar Ló e sua família da cidade antes da destruição. Eles recebem apenas uma instrução: fujam, não parem e, acima de tudo, não olhem para trás. Parece simples, mas no momento da fuga, com fogo e enxofre caindo do céu, a esposa de Ló desobedece. Ela olha e, naquele instante, ela é transformada em uma estátua de sal. Esse ato, à primeira vista, pode parecer pequeno, afinal, era só um olhar. Mas quando mergulhamos no contexto, tudo muda. A ordem divina não era apenas uma regra arbitrária, ela era um divisor de mundos. O olhar dela não foi só físico, foi simbólico. Foi o reflexo de um coração que ainda estava preso ao que Deus queria destruir. O passado dela estava em Sodoma. Amigos, posses, memórias, talvez até um sentimento secreto de pertencimento àquela cidade. Quando ela olha para trás, ela escolhe o velho mundo. E naquele instante, Deus entende que ela não pertence ao novo. A punição foi rápida, silenciosa, mas brutal. Não só para ela, mas como aviso eterno. Quem hesita diante do juízo perde a salvação. Agora, vamos para uma punição que não envolve fogo ou sal, mas talvez uma dor ainda maior. Viver com a própria culpa. Caim e Abel, 2 irmãos, 2 sacrifícios. Abel oferece o melhor de seu rebanho. Caim, o fruto da terra. Mas Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o de Caim. Ferido no orgulho, envenenado pela inveja, Caim atrai o irmão para o campo e o mata. É o primeiro assassinato da humanidade. E a reação de Deus não é o que se espera. Ele não mata Caim. Não envia pragas. Não o faz desaparecer. Deus o condena a vagar. Um exilado, um fugitivo eterno. E mais, coloca um sinal em Caim. Um tipo de marca misteriosa que ninguém entende ao certo. Mas o objetivo é claro: impedir que alguém o mate. Isso não é misericórdia, é condenação. A morte seria libertação. Viver. Esse era o verdadeiro castigo, porque Deus sabia que a maior punição para Caim seria carregar seu crime nos ombros, sem alívio, sem descanso, com a própria existência como lembrete do que fez. Imagine o peso de viver cada dia com o eco do grito de Abel nos ouvidos. O sinal de Caim é um enigma. Alguns dizem que era visível, outros que era espiritual. Mas todos concordam. Era um símbolo de que nem todo castigo é sangue às vezes, é viver sem paz. E a terceira punição é tão bizarra que muitos tentam ignorá-la. Mas ela está ali, registrada como uma cicatriz na história. Eliseu, profeta de Deus, está andando pela estrada quando é cercado por um grupo de garotos. Eles começam a zombar dele. Sobe, careca, gritam. Uma piada, um insulto, parece inofensivo. Mas naquele momento, Eliseu os amaldiçoa em nome do Senhor. E então, de repente, 2 ursos saem do mato e atacam os jovens. 42 são despedaçados. Esse episódio é um dos mais desconcertantes da Bíblia. Como justificar tamanha violência por conta de uma zombaria? Para entender, é preciso lembrar quem era Eliseu. Ele havia acabado de suceder Elias, um dos maiores profetas da história. Elias havia sido levado aos céus em uma carruagem de fogo. E agora Eliseu carregava aquele manto, aquela responsabilidade. A zombaria, então, não era só contra ele, era contra a autoridade de Deus. E talvez nem fossem apenas crianças no hebraico original,
A palavra usada pode se referir a jovens, adolescentes, até adultos. Era uma multidão zombando do homem que representava o céu. Deus não viu piada, viu desrespeito ao sagrado e respondeu com ferocidade. A punição não foi exagerada, foi um aviso. O sagrado não se ridiculariza. 3 histórias, 3 punições, 3 mensagens que continuam ecoando. Na mulher de Ló, aprendemos sobre o perigo de olhar para trás quando Deus quer que olhemos para frente. Em Caim, vemos que o peso da culpa pode ser mais cruel que a morte. E com Eliseu, entendemos que o sagrado exige reverência e zombar dele pode ter um preço alto. O mais inquietante é que essas histórias não ficaram no passado. Elas se repetem. Quantas vezes olhamos para o que Deus já destruiu e desejamos voltar? Quantas vezes deixamos que a inveja nos domine e matamos pessoas não com pedras, mas com palavras, julgamentos, rejeições? Quantas vezes tratamos o que é divino como motivo de piada? As punições de Deus, por mais misteriosas que sejam, são sempre respostas a escolhas humanas. Se essas histórias te impactaram, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, toda semana, a gente vai fundo em temas que a maioria só toca na superfície. E comenta aqui embaixo, qual dessas punições mais mexeu com você? Quero saber a sua visão. Até a próxima. E lembre-se, algumas portas, quando se fecham, não se abrem mais.